Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a gravação de mais uma das nossas aulas aqui no canal Vera Historiadora, sendo que a nossa aula de hoje para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual José Miranda. Lembrando, alunos, que o tema de hoje da nossa aula ela faz parte da semana 1 do PET, volume 4. E esse tema é os governos e as sociedades americanas após a independência em relação à Espanha. Antes da gente ver como que ficou, né, essas sociedades americanas após a independência em relação à Espanha, vamos entender um pouquinho como aconteceu a divisão, né, administrativa, digamos assim, da América Espanhola. Bom, os conquistadores espanhóis, né, se lançaram com bastante vontade, assim, de explorar bem, bastante, né, as riquezas nas terras americanas. Então, para garantir seus ganhos, a coroa espanhola precisava organizar essa exploração econômica da região. Então, ela vai montar um complexo sistema administrativo que foi criado, na verdade, com a finalidade de incorporar a América política e economicamente ao nascente Império Espanhol. Então, para facilitar ainda mais o controle administrativo da colônia pela metrópole, então a América Espanhola ela vai ser dividida em vice-reinos, como vocês podem observar aqui nesse mapa. Nós temos o vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Prata, né? Vice-reino do Peru, vice-reino de Nova Granada, sendo que o vice-reino aqui da Espanha ele vai ser o primeiro a ser criado em 1535. Logo em seguida vem o vice-reino do Peru, em 1534, e depois os demais vice-reinos. Então, os vice-reis que governavam esses vice-reinos, na verdade, eles eram as mais altas autoridades coloniais. Os vice-reis, eles cuidavam dos assuntos administrativos, militares e religiosos, ok? Continuando aqui. Os antecedentes, então, desse processo, então, de independência. Podemos citar, então, as influências, né, iluministas. Vejamos, as ideias liberais que estavam em circulação, né, na América Espanhola, no período que antecedeu as guerras pela independência, eram, de maneira geral, relacionadas à liberdade política e também à liberdade econômica. Outro fator, independência dos Estados Unidos, né? A liberdade, ela era uma aspiração bastante difundida nas colônias. Então, Estados Unidos e Haiti, com a sua emancipação, já haviam provado que a independência era um projeto possível, né? A gente pode citar também a Revolução Francesa, né? Os ideais da Revolução Francesa, do liberalismo e do iluminismo se difundiram nas colônias da América. Podemos citar também a chegada de José Bonaparte ao trono espanhol e a Revolução Industrial na Inglaterra. Vejamos, em relação à Revolução Industrial, a Inglaterra, por ser pioneira, né, nesse processo de industrialização, ela desejava implantar nas colônias americanas a liberdade de comércio e assim romper com o chamado Pacto Colonial, né? Então, os ingleses desejavam, na verdade, que as áreas de colonização espanhola e portuguesa ficassem livres, né, para a venda de mercadorias industrializadas. Então, pessoal, vamos falar de fato e depois da independência, né? Como que ficou então após a independência? Podemos falar aqui período de instabilidade política e econômica nas colônias. Bom, após a independência, né, as diversas ex-colônias hispano-americanas, elas tinham uma grande tarefa pela frente. E essa tarefa, né, ela não era nada fácil, né? Praticamente todas as ex-colônias, elas conheceram, né, um período de instabilidade política, né, e econômica após obterem essa independência em relação à Espanha, porque os problemas, né, e questões a serem resolvidos dentro de cada novo país eram inúmeros, né? Então, os novos países optaram pelo regime republicano, mas com opiniões diferentes de como deveria funcionar essa república. Então, no caso do México, por exemplo, a guerra civil ela se deu entre liberais e entre conservadores. No caso aqui dos liberais, né, eles defendiam a república e a separação do Estado em relação à igreja. No caso aqui dos conservadores,
eles defendiam a monarquia e os privilégios da igreja dentro do Estado Nacional. Então, o Estado mexicano, ele só se consolidou efetivamente após 1850. Já no caso aqui da Argentina, né, conflitos que originaram, na verdade, a Guerra Civil, ocorreu entre federalistas. Ai, pessoal, desculpa aqui. Ocorreu entre federalistas e unitários, né? No caso dos federalistas, desejavam ampla autonomia para as províncias e os chamados unitários defendiam o estabelecimento de um governo centralizado. Então, em razão da instabilidade política, o Estado argentino só foi consolidado de fato em 1862. Bom, Porto Rico e Filipinas, né, após a Guerra da Independência. Nós não poderíamos deixar de falar de Porto Rico e Filipinas, merecem atenção, já que após a Guerra de Independência de Cuba, essas duas ex-colônias espanholas passaram ao status de colônias norte-americanas, né? Vejamos aqui, com a saída dos europeus, então, da condição de sociedade colonizadora das terras americanas, uma outra poderosa nação passaria a exercer a condição de dominância no continente, que é a nação chamada Estados Unidos, né? Então, valendo-se do que foi chamada de doutrina Monroe, esse aqui, ó, gente, desculpem, não sei se eu estou pronunciando certinho para vocês, é a doutrina Monroe, os norte-americanos reivindicaram o direito de garantir a independência dos países das Américas, proibindo qualquer nação europeia de tentar recolonizar essas terras, tá? Então, vejamos, essa doutrina, ela se colocava contra o colonialismo em terras do continente americano. Isso é tão verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência dos países anteriormente colonizados pela Espanha. Então, essa doutrina, ela foi proferida pelo presidente James Monroe no dia 2 de dezembro de 1823 no Congresso norte-americano. Então, o que motivou tal doutrina, né, foi o que? A ameaça por parte da Santa Aliança. Para quem não lembra, a Santa Aliança era os países, na verdade, era composta por países europeus como a Áustria, Rússia e França. Então, o que vai motivar essa doutrina vai ser a ameaça desses países da Santa Aliança de voltar a colonizar os países americanos. Então, a ideologia da doutrina Monroe, ela estava baseada em 3 princípios básicos: a impossibilidade de criação de novas colônias ao longo do continente, a intolerância à interferência de nações europeias em questões internas e a não participação norte-americana em conflitos envolvendo países europeus. Então, aparentemente, vendo aqui esses 3 princípios básicos, aparentemente os Estados Unidos estavam fazendo frente à Europa para poder defender os países latinos. Só que, no entanto, o que estava sendo defendido eram somente os interesses norte-americanos. Bom, vamos ver então sobre os indígenas e africanos, né, na América independente. Bom, a independência ela não representou a conquista de maior liberdade para os indígenas, né? Aqui a gente vai falar da questão dos indígenas. Vejamos, para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, né? Então a independência ela não representou a conquista de fato de maior liberdade. Isso porque vai continuar a cobrança de impostos, né? Ou seja, os novos governos nacionais eles consideraram que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país, né? E contribuir para a modernização da economia e da sociedade. Então, em alguns países, os tributos cobrados dos povos indígenas eles foram restabelecidos para, segundo eles, socorrer os cofres públicos, né? Em outros países, campanhas militares foram organizadas para expulsar, né, os nativos da sua terra. Acontece a extinção do princípio da posse comunitária da terra. Vejamos como se dá isso. Com a intenção de transformar os indígenas em pequenos proprietários, né, e fazer com que sua produção agrícola fosse comercializada, então os Estados Unidos eles extinguiram o princípio da posse comunitária da terra, que já fazia parte das chamadas reformas liberais em países como no México e também no Peru. Então, essa medida, né, de extinção do princípio da posse comunitária da terra, essa medida vai gerar uma violenta exclusão
política, né, e econômica, sem dúvida nenhuma. Então, muitas terras indígenas foram parar em mãos de grandes fazendeiros e os indígenas se tornaram, né, na verdade, mão de obra barata explorada na mineração e também na agricultura. Bom, os indígenas vão assistir estudo de braços cruzados? Não. Os indígenas de diferentes estados hispano-americanos não assistiram passivamente à violência de seus direitos. Então, durante todo o século XIX, as comunidades indígenas denunciaram o desvio do curso de rios por fazendeiros, pressionaram o Estado pela abolição do tributo, né? Recorreram aos tribunais em defesa de seus interesses e também mobilizaram reformas, na verdade, revoltas armadas. Então, a gente pode dizer que protestos e mobilizações indígenas passaram a ocorrer constantemente em diversas regiões da América Hispânica, ok? Bom, vamos ver então em relação aos africanos na América independente. Bom, a mão de obra africana na América Espanhola esteve concentrada especialmente em Cuba. O sistema de plantation fez com que pelo menos 840 mil escravizados fossem levados para a ilha dentre os anos de 1790 e 1890. A gente está falando de Cuba, né? Então, para vocês terem uma ideia, a América Espanhola como um todo, ela recebeu cerca de 1.660.000 indivíduos na condição de escravos entre os séculos 16 e 19. Então, o fato de a escravidão ter sido abolida somente em 1886 em Cuba, pode mostrar a importância, né, que essa forma de trabalho adquiriu na colônia. Então, vale também a gente lembrar, pessoal, que a escravidão africana ela foi menos presente no restante das colônias hispano-americanas, que contavam predominantemente com a mão de obra indígena, como eu já disse para vocês. Então, a mão de obra africana, a gente pode falar que ela esteve concentrada somente em algumas regiões da América do Sul, como no vice-reino de Nova Granada, área de exploração de ouro de aluvião. Ouro de aluvião? Alguém lembra o que é ouro de aluvião? Bom, era o ouro facilmente encontrado nas margens, né, ou então no leito dos rios, misturado a cascalho, misturado a areia, né, misturado com argila, e que eram explorados pelos faiscadores, ok? Continuando, os africanos e seus descendentes buscaram resistir à escravidão. Sim, os africanos e seus descendentes, eles buscaram resistir à escravidão. Muitos chegaram a formar comunidades semelhantes aos quilombos, né, no Brasil, como, por exemplo, os cumbês nas terras da atual Venezuela e os palenques nas atuais Cuba e Colômbia. Então, eles resistiram sim. Inclusive, eu quero citar aqui que muitos africanos e seus descendentes, eles foram recrutados para as lutas nas guerras de independência da América Espanhola. No Brasil, esses indivíduos, eles contavam com a promessa de que, após participarem das lutas, seriam alforriados, ou seja, adquiriam a sua liberdade. Contudo, a gente viu que a independência não significou o fim imediato do trabalho escravo na América Espanhola, ok? Bom, é importante também a gente estar ressaltando que os africanos e seus descendentes deixaram marcas na história da América Espanhola, né? Suas manifestações culturais, antes, né, rejeitadas, contribuíram para a formação da identidade latino-americana, ok? Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui ao finalzinho da nossa aula. Vocês vão fazer a atividade da semana 1 aí do PET de vocês, volume 4, que se encontra na página 62 e na página 63, ok? Então, bons estudos para vocês!